está falando é Adriano Oliveira, eu sou médico infectologista, estou falando do Instituto INPA, do nosso podcast. Eu e o meu colega. Olá, Adriano. Muito bom estar aqui com vocês nesse dia tão importante, com esse papo tão interessante com o nosso amigo que veio nos prestigiar. Hoje nós vamos falar sobre doença hepática causada por drogas, uma doença que é muito conhecida pela sigla em inglês DILI. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Antônio Ricardo, um dos nossos professores aqui do Instituto INPA, um local onde a gente trata com bastante profundidade uma série de temas interessantes em medicina. E Dr. Antônio Ricardo, ele é médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é gastroenterologista pela Universidade Federal da Bahia, onde também conseguiu o título de doutor e mestre, e também se tornou professor do Departamento de Medicina Interna. Seja muito bem-vindo, meu caro querido. Olá, queridos. É um prazer estar entre os bons. Danilo, Adriano, vamos tentar fazer da melhor forma uma discussão fácil sobre drogas e fígado. Bem, a primeira coisa importante, sem dúvida alguma, eu tenho certeza que muitos colegas estão perguntando o que é esse negócio, o que é a DILI? Diga aí para Antônio Ricardo, o que é a DILI? DILI vem da sigla em inglês, né, de lesão induzida por droga ao fígado. E qualquer tipo de hepatite, que seria como a gente identifica a lesão, que a etiologia dessa lesão fosse droga, suplemento, ervas, as mais variadas substâncias que podem trazer lesão ao fígado. Certo, ok. E como é que eu sei que o paciente está com DILI? Qual é a forma com que ele se apresenta? Das maneiras mais simples, né? Desde que uma lesão que apresente icterícia, que apresente hiperbilirrubinemia, que apresente colúria, sinais de que há uma lesão hepática, e você consiga identificar e fazer um casamento com o uso de droga recente, até condições muito complexas, porque o fígado, de uma maneira geral, ele é silencioso. Então você vai flagrar uma fadiga a médio prazo, com uma posterior alteração de enzimas hepáticas. Então, existem várias nuances das lesões por droga no fígado. E a sintomatologia vai variar de acordo com a intensidade da doença, né? Com a intensidade, com o tipo de droga, né, de como ela se apresenta, que existem algumas maneiras diferentes de apresentação da DILI, né? Então, é muito comum no consultório de um médico, eu sou infectologista, mas faço muita clínica geral também. É muito comum lá as transaminases. Algumas vezes a gente pega um paciente, o transaminase discretamente aumentado. Chega ali 1,5 no máximo do normal, né? E aí, hoje os laboratórios todos têm aquele hábito de entregar um gráfico do histórico do exame dos pacientes. Eu sou curioso, nunca vejo uma transaminase aumentada sem olhar esse histórico. E algumas vezes eu vejo que muitas dessas medidas estão alteradas também no passado. O cara fez o exame há 5 anos, há 2 anos, há 10 anos, e estão lá algumas vezes flutuando em níveis relativamente altos. E aí, depois que eu afasto todas as hepatites crônicas virais, a doso lá, alfa-1 antitripsina, eletroforese, ceruloplasmina e tudo mais, eu fico sempre me perguntando se isso não se trata de uma DILI e acaba encaminhando meu paciente. A DILI pode se apresentar assim de uma forma tão discreta e crônica? Ainda bem que ninguém é como você, né? Que senão a gente não ia ter emprego, né? Então, já pediu todos os exames? Só falta acontece de uma maneira geral. Primeiro que o valor normal que a gente tem de aminotransferase, ST, ALT, ou TGO e TGP, né? A gente usa as duas nomenclaturas, elas estão acima do que é normal de verdade. Então, quando você tem um valor lá 40, 39, que está perto do valor, do limite do valor de referência dos laboratórios,
isso já pode ser uma alteração. Por exemplo, você tem lá na série histórica que o laboratório lhe manda 1720, 1720, e aí vem um 30-al. Aquilo já pode ser uma alteração hepática. E que pode ser desde uma condição viral boba até sim uma lesão por droga, que se apresente de uma maneira menos grave do que normalmente o paciente chega ictérico. E além de menos grave, ela flutua de acordo com o uso do paciente. Então, o paciente usou uma suplementação X, aí elevou, coincidiu com a dosagem de laboratório, parou de usar, voltou de novo, usou uma droga X num determinado tempo para uma condição outra, e aí voltou a usar. Você pode ter essa flutuação, e tudo isso está dentro do escopo do que a gente vai chamar de DILI. Inclusive, algumas delas a gente entende que é isso e permite. Vou lhe dar um exemplo simples. Uma porcentagem razoável de quem usa estatina, Carlos Danilo está aqui do meu lado, faz uma elevação transitória de enzima hepática. É uma DILI. Daqui a pouco aquilo normaliza ou se acomoda dentro do que a gente pode tolerar, e a estatina permanece, mas não deixou de ser uma DILI. Né? Ou você troca a estatina e assim vai. Desde até substâncias que você use que vai causar um mal maior e precisa trocar. Uhum. Então, nem toda DILI é uma situação clínica que a gente precisa, é um desespero, tem que mudar. Então, existem casos em que existe uma acomodação. Nem toda DILI é um inferno. Então, por exemplo, se você for pensar numa das grandes causas de DILI, que são os anticonvulsivantes e os antipsicóticos. Então, você tem um paciente, vamos dizer, um antipsicótico, né, que tem uma síndrome psiquiátrica e que já usou várias drogas. Essas drogas têm efeitos colaterais importantes, né? O psiquiatra vai, tira uma, bota outra, experimenta, vai e volta, e aí, de repente, está estável do ponto de vista psiquiátrico, mas fez uma elevação de enzima hepática, o que é absolutamente comum. As drogas, os anticonvulsivantes e os antipsicóticos são um grupo de drogas que podem dar lesão hepática com a frequência alta. Ácido valproico. E os outros, os que têm anel pirrolidônico, né, idantal, fenobarbital e carbamazepina são os mais comuns, mas os outros também. E os antipsicóticos, olanzapina, e esses podem dar também. Então, o paciente está estável do ponto de vista psiquiátrico, estável do ponto de vista neurológico de síndromes convulsivas. E aí você flagra que tem uma elevação ali tolerável, que está mantida, você vigia. Não precisa você suspender ou trocar a droga, né? Há uma tolerância e não deixa de ser DILI. É importante que isso seja dito. E uma pergunta importante: com quais drogas a gente deve fazer uma vigilância ativa mais próxima? Por exemplo, você citou aí esses dois grupos, os antipsicóticos e os anticonvulsivantes. Estatina é também um grupo de Ficou medicamentos. preocupado? Eu até faço uso de estatina, mas não tive elevação de transaminases. Teoricamente, com todas as drogas, você devia ter uma vigilância maior, né? Com as drogas que são vendidas na farmácia, né? As drogas que são vigiadas pela Anvisa, as drogas que passam por algum tipo de vigilância, né? De controle, né? Fica mais fácil, porque você tem acesso a isso. Os estudos de fase 4 e fase 3 têm um perfil de segurança, então todo mundo sabe que estatina pode dar elevação de aminotransferase. Normalmente a elevação de aminotransferase ela vem acompanhada de uma dor muscular, então ela meio que dá uma dica. A gente sabe que as estatinas que são melhores para o perfil cardiológico, elas têm um perfil de alteração de enzima hepática maior do que as que são mais fracas. Então você acompanha. Os anticonvulsivantes, de uma maneira geral, todo mundo sabe que vai dar uma alteração. Então os próprios psiquiatras fazem um acompanhamento disso, né? Se você usa os retinóicos, e aí vou dar um nome que se usa, a gente está entre amigos e entre médicos, né? Você usa o Racutan, por exemplo, que é uma droga comum do uso, 100% vai ter uma alteração hepática. Então, você precisa de ter um
um acompanhamento daquilo durante o período que você estiver usando. As pessoas são recomendadas a não beber se usam Roacutan. Então, é uma DILI que você reconhece e tolera. O grande problema é onde você não sabe que pode dar DILI, que aí é que você pode chegar atrasado, chegar em condições mais graves, inclusive com transplante e óbito. Caramba. E vem cá, eu imagino que existem situações desafiadoras de diagnóstico, porque uma coisa é uma coisa óbvia, né? E usando isotretinoína aí, o Roacutan, ou usando algum anticonvulsivante. Isso é uma coisa óbvia. Agora, como é que se chega ao diagnóstico, Antônio Ricardo? Qual é a triagem que se faz para tentar localizar aí o X da questão? Qual é a droga? Qual é a origem do problema? Nos nossos pacientes polimedicados. Pois é, isso é uma complicação grande, velho. Então, se você imagina, para você identificar DILI, você tem que ter um casamento do uso com a elevação de enzima ou com alteração hepática. Casamento temporal. Um casamento temporal, Certo. né? E existem, inclusive, isso institucionalizado. Por exemplo, você pode usar o ROCAN, que é um teste que você faz e que dá uma ideia de que aquilo é DILI, para você fazer o diagnóstico. Mas o ROCAN é basicamente você fazer um casamento. Não usava, tá tudo normal. Passou a usar, alterou. Desde quando está usando? Só que isso não é tão simples assim, porque nem todo mundo vem como esse paciente de Adriano, com um histórico lá de 5.000 anos antes, tudo normalzinho, aí passou a usar uma droga para o HIV e aí fez uma elevação quando ele trocou o perfil de segurança da droga dele, aí, da droga para HIV-X, e ele percebeu que teve uma alteração momentânea. Isso aí é mais simples, mas um paciente que não usava nada ou que não tinha o hábito de frequentar laboratório, frequentar médico, então esse casamento fica mais difícil de você fazer. Com certeza, com certeza. E ainda tem um outro fator de complicação, que é bem contemporâneo, né? Bem contemporâneo. A gente falou lá no podcast com a doutora Ludmila sobre as prescrições por pessoas que têm CRM, mas que não seguia pela mãe da medicina, que é a ciência. E aí a gente entra num mundo extremamente obscuro, num submundo, dos hormônios, das ervas, e erva aqui, gente, eu estou falando, não é cannabis. Não é cannabis, eu estou falando de outras coisas. Então, como é que está isso? Como é que é essa história? Eu vejo, por exemplo, que o doutor Raimundo Paraná, que é um grande hepatologista aqui da Bahia, ele luta muito contra isso. Ele fala o tempo inteiro nas redes sociais, na TV, sobre o uso de hormônios, e o impacto que isso tem para a saúde, particularmente para o fígado. Qual é o papel dessas drogas? Você tem uma estimativa assim, do quanto chega de pacientes com lesão hepática causada por esse tipo de situação? Isso é um problema grande, tá? Quando a gente fala, você falou de Paraná aí, Paraná colega nosso do departamento e colega de uma envergadura grande o suficiente para bater nisso, porque precisa alguém fazer isso e não é fácil, né? E aí você fala de colegas que não vão trabalhar com a medicina com evidência. Não é só nem isso. Tem gente que prescreve que não tem CRM, então... Existem outros profissionais. Os outros profissionais... Nutricionistas, fisioterapeutas, né? Isso é algo que é muito maior do que só os colegas que não fazem medicina com evidência, né? Da medicina integralista e outros, os mais variados nomes que você possa imaginar. Molecular, e com a cifra de dinheiro que vem atrás disso enorme, com venda casada em farmácias de Deixa eu manipulação. chamar a atenção um pouquinho aqui, porque, como eu disse, né, o nosso podcast ele é direcionado para profissionais de saúde, porém, existe um interesse de muita gente que não é profissional, não é médico, é profissional de saúde de outra área, ou mesmo que é leigo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e os colegas sérios que falam muito sobre essa questão
Eles falam isso o tempo inteiro. Você vai para o médico. Primeiro, ele solicitou uma gama absurda de exames, muitos deles que o convênio não cobre. Primeiro, tá? Esse critério. Segundo critério, ele te prescreveu uma série de medicações que são manipuladas e disse que a medicação só serve se for feita no lugar X. Ou então ele prescreveu alguma coisa que só existe na clínica dele, injetável, enfim. A gente tem que ser, no mínimo, inteligente e pensar o seguinte: se o indivíduo ele tem um ganho financeiro em cima daquilo que ele está prescrevendo, a pergunta que sobra, ele está prescrevendo porque ele quer ter o ganho financeiro ou porque ele está interessado na minha saúde? Essa é uma pergunta óbvia. Então, todas as vezes que você perceber que o profissional, seja ele quem for, médico, fisioterapeuta, quem quer que seja, cartomante, está prescrevendo alguma coisa que ele vai ter um ganho financeiro e você é que vai tomar aquela medicação, pense 2 vezes antes de você entrar numa empreitada dessa, porque senão você vai virar paciente de Dr. Antônio Ricardo. A despeito da simpatia que eu tenho por ele, eu não gostaria de ser paciente dele, não. Poxa, velho, esse problema é muito maior. Pense no seguinte, né? Em 2 vertentes que a gente não toca. A primeira delas há uma preocupação da sociedade no momento com questões da natureza e da sustentabilidade do nosso planeta. Então, as gerações mais antenadas faz coleta de lixo coletivo, faz uma série de coisas para a preservação do planeta. E isso, de forma indireta, faz com que as pessoas hajam procurando coisas, entre aspas aqui, mais naturais. Então, com isso, houve um aumento de pessoas que fazem dieta vegetariana, dieta vegana, porque há dentro desse contexto de preservação do mundo, de evitar dieta com produtos animais, dentro desse contexto de que você preserve a sua saúde com vitaminas, com suplementos, com coisas que não são da alopatia, da farmácia que vende produto normal. Então, há um interesse da sociedade como um todo, médica e não médica, nesse caminho. E existem pessoas que aproveitam esse momento da sociedade e usam de má fé para que a coisa cresça. E aí você pega algumas culturas como a China, como a Índia e o próprio Brasil, em que a medicina não chega para todo mundo e que se abre um espaço para o cuidado com ervas, com chás, com uma série de coisas. Só que no mundo atual a medicina tem chegado, né? E que a gente fazer experimentações não cabe. E se você pensar... mais por xamanismo do que pela medicina. Exato. E se você pensar, né, a medicina de suplementação de vitaminas, de uma série de coisas, ela não tem vigilância. Suplemento não é remédio, é alimento. Então não há vigilância da Anvisa. Claro que pode causar DILI. Claro, além de poder causar e não tem vigilância, você tem uma contaminação absurda desses produtos. Então, por exemplo... Contaminação quer dizer substâncias estranhas. Vamos aqui. O cidadão está na academia Purezas. e suplementa creatina. Você é o vendedor de creatina e meu amigo Danilo, o vendedor de creatina de um outro laboratório. A sua tem um benzidozinho ali de testosterona. Pouco. A sua creatina vai dar um resultado muito superior ao de Danilo. Você vai vender muito mais. Claro. Em alguém que seja sensível a essa trisca de testosterona, que não é todo mundo, 1, 2, 5%, você vai causar uma DILI que pode evoluir para transplante. Tem transplante no nosso serviço aqui por Herbalife. Imagina isso aí.
Ô, Antônio, e existe um mito também que talvez esteja por trás dessa concepção, é o mito das pessoas acharem que o que vem da natureza não faz mal. Exatamente. Então, é assim, eu vou Era onde eu queria chegar. O que vem da natureza não faz mal. O remédio que vende na farmácia vem também a da maioria dele. Uma coisa precisa ficar muito claro para todo mundo. Substância química é substância química, seja esse um laboratório de uma indústria farmacêutica, seja esse um laboratório de uma folha de uma planta que nasce lá na Amazônia. Porque é um laboratório, é uma substância química. A gente precisa entender que o fato da coisa ser natural não significa que ela seja santificada e inocente. Estricnina é um extrato natural. E ninguém usa estricnina para coisa nenhuma. É um extrato natural, não é feito em laboratório. Vamos aqui numa condição bem simples. A população oriental toma chá verde há 2.000 anos. O produto que tem no... 2.000? Não, muito mais que isso, né? Então, assim, o produto que tem naquilo é catequina. E catequina do chá verde que se bebe não é um problema. Aí você pega, bota numa cápsula a catequina estratificada. Essa é o chá verde estratificado. A quantidade que vem ali naquela cápsula que tem chá verde, que em vez de ser só da parte da folha, vem o caule, vem não sei o que lá mais, eles concentram aquilo, chega a 30, 40, 50 vezes a quantidade de catequina que se tem no chá que a pessoa beberia no que é feito na cultura oriental. Catequina é uma das principais causas de lesão hepática no Brasil. E é a catequina do chá verde, que é usada há milhares de anos, só que está condensada numa cápsula como suplemento que não tem vigilância de lugar nenhum, porque aquilo é um alimento. Que coisa, que perigo. Então, na verdade, não só Raimundo Paraná, mas cada um de nós, a gente tem que combater isso, né? E quem está nos assistindo, quem está participando do podcast, pensar nisso e combater isso religiosamente, né? Combater, dizer, oh, isso não é por aí. E para falar isso com a população, é um assunto delicado. O cara não quer voltar no seu consultório quando você condena um negócio que ele acha que está fazendo bem à saúde, ou que aquela jovem moça está ficando mais bonita, ou que aquele senhor contemporâneo nosso não vai envelhecer, vai permanecer no auge da sua juventude, musculoso e bonito, né? Como o doutor Adriano. Mas vamos lá. Esse tema é interessantíssimo. Vem cá, assim, o resultado final, esse paciente ele pode se tornar um paciente grave? Pode, né? Então, assim, você subdivide bastante. Você subdivide... Desculpe interromper, só uma pergunta a respeito do diagnóstico. As enzimas canaliculares e as bilirrubinas têm algum papel no diagnóstico? É mais... Sim. Então, você tem algumas formas diferentes de DILI. Então, por exemplo, a DILI por testosterona. As enzimas são normais e a bilirrubina sobe sozinha. A última que tive no consultório é uma bilirrubina de 18. Vamos pensar no consultório do Dr. Carlos Danilo, chega um cardiopata dele lá, saradão, com a bilirrubina de 18, você vai mandar internar. Não fica, não tem condição uma coisa dessa. Então é uma condição grave. E aí você pode subdividir ela naquela DILI que a gente chama de canalicular, que eleva fosfatase alcalina. Você pode dividir na DILI, que é hepatocelular, que vai elevar a ST-ALT, e tem a DILI mista, que vai elevar ambas. E as canaliculares, habitualmente, podem cronificar com mais frequência, levando à insuficiência hepática, inclusive transplante hepático, e aquelas agudas, habitualmente a ST-ALT, que vão estar mais elevadas, e tanto algumas drogas fazem dose dependente, paracetamol, que é a maior causa de tentativa de suicídio no Reino Unido, né? Que se você... A dose
a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica do paracetamol. Então, se você ingerir um pouquinho mais ali, você vai causar lesão. E é uma forma de tentativa de suicídio no Reino Unido, né? No seu tempo de jovem, se você viu aquele filme O Detalhe, eu Padre, ainda sou jovem. O Padre, se é jovem, se a gente pensar é que a população está envelhecendo, mas jovem no tempo do seu avô já não era, né? Então, assim, O Padre, um filme da década de 90, ele tenta suicídio usando paracetamol, né? Então, aí a STLT costuma elevar mais e esses pacientes, se a gente não tem o cuidado, eles podem evoluir com hepatite fulminante, com bilirrubina, com TP incoagulável, com a condição de gravidade. Um estudante de medicina há pouco tempo usou um comprimido de LSD. Negou absolutamente. Chegou na boca do transplante, saiu por um milagre, né? Um comprimido. Mas aí é uma resposta idiosincrática. Um comprimido Provavelmente com um componente genético. só, componente Como acontece em algumas vezes. whatever, Faz aquilo. calbroico, paracetamol. Já o paracetamol é dose dependente, os retinóicos são dose dependente, os anticonvulsivantes absolutamente dose dependente, há um casamento entre eles e podem levar a condições absolutamente graves, né? E algumas ervas. E aí é que é o problema, que aí chega lá, elevação de AST, ALT, ictérico, às vezes com ascite, encefalopatia hepática, testou as hepatites, testou a alfa-1, antitripsina, tudo negativo. A senhora usa alguma coisa? Não usa remédio nenhum. Aí daqui a pouco toma chá de mãe boa. Transplantou um aqui de chá de mãe boa. Chá de mãe boa. Daqui a pouco usa esse outro aí que é uma flor. Hibisco, que pode dar isso. Ginkgo biloba pode dar? Ginkgo biloba pode Ginkgo biloba em cápsula pode dar? também. Também. As maiores causas... São João, né? Erva de São João, né? E esse negócio, ele fica na moda um tempo. Também. Ele fica na moda um tempo, aí daqui a pouco a turma picareta bota outro na moda e esse negócio vai rodando. É uma coisa impressionante. Tive um paciente meu que foi óleo de cártamo. Eu digo, porra, óleo de cártamo. Tomou isso, fez 3.000 de aminotransferases. Nossa. E eu digo, você toma alguma coisa? Não tomo nada. E nenhum suplemento. Aí você vai apertando, porque você já está acostumado com aquilo. Alguma erva, algum suplemento, algum não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nada. Daqui a pouco, era um homem. A pessoa que estava com ele virou e falou assim, e você não frita seu ovo em óleo de cártamo? Só matei a questão nesse negócio. Agora eu fico... É sério? Todo dia uma dessa. Todo dia. Isso quando não é má fé do colega da medicina integrativa. Ó, não fale para ninguém não, viu? Que as pessoas condenam isso. É isso que eles dizem, né? Dizem, o hepatologista vai lhe dizer que pare com isso, que é um absurdo. Mas isso não faz mal porque é natural. Todo dia isso aí. Todo dia uma... Não faz mal porque é natural. É isso. Entendi. Até rima, né? Infelizmente. E assim, do ponto de vista terapêutico, o que é que sobra para o hepatologista em termos de opções para lidar com esses casos? A maioria dos casos, quando você consegue entender que é aquilo que suspende o que está fazendo com que haja aquela alteração, vai resolver. Quando é hepatocelular, às vezes você lança mão de corticosteroides. Quando é canalicular, você pode usar ácido urso desoxicólico, mas sem a mesma clareza de resultado de quando é hepatocelular, de evidência, de quando é hepatocelular você usa corticoide. Em alguns casos, infelizmente, vão para transplante. E é um negócio assim que é quase... Eu fico me perguntando como é que essas pessoas fazem isso. Eu te dou um exemplo que está internado no hospital com a gente, com a equipe nossa. Uma determinada pessoa, um estudante de medicina, usou testosterona. Fez uma lesão por testosterona e fez uma trombose da porta. Foi anticoagulada, a trombose resolveu, suspendeu a anticoagulação e
Usou testosterona. Voltou a usar testosterona. Obviamente, a trombose voltou e 3 vezes maior do que era. Nossa. Vai dar varizes de esôfago. Olha a confusão gratuita de um estudante de medicina fez a si mesmo de algo que já foi avisado. Foi isso aqui que deu o problema. Aí desfez. É uma doença psiquiátrica, né? Vamos combinar. Não, é sério. Um cara que volta a usar o agente agressor por livre e espontânea vontade, tendo conhecimento técnico disso. É todo dia. É todo dia que o Rocan, que é uma das ferramentas por diagnóstico, tem lá uma linhazinha dele. Elevou de novo quando você usou a mesma droga novamente, para você ver como é comum. Como é comum. A reincidência. A reincidência, né? Uma paciente minha aqui usou chá de cabaça, não sei o que lá mais. Ficou ictérica, eu cheguei a listar ela na lista de transplante, saiu. O que ela fez? Usou o chá de cabaça de novo. O que aconteceu? Óbito. Perdi uma paciente por DILI, por reincidência de uma droga. E normalmente, quando você faz reincidência, aquilo vem muito mais grave. Entendi. Nossa. Rapaz, o grande problema é isso que a gente estava conversando, né? Como as pessoas... É cultural. As pessoas acharem que um chá não é problema. Isso é extremamente comum, né? A população entende isso, até porque nós somos uma população que nasceu aí de uma tradição de indígenas. Tradição indígena, farmacopeia brasileira, um livro antigo, né, das coisas que vai. A sua Confrei, lembra da febre do Confrei nos anos 90? Confrei da lesão hepática. Sim. Né? Tinha um frei, o padre lá que cultivava isso e usava para tratar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Confrei, né? Aquela plantinha que tem lá no seu quintal, picão, e o picão preto ainda é pior. Esse é o doutor Antônio Ricardo. Você me deixou numa situação difícil no nosso podcast. Não ia perder a piada, né, Cássio? Jamais. E eu não vou deixar de rir nunca. Que papo legal. Bem, Antônio Ricardo, vamos lá. Nosso papo tá maravilhoso. Eu tô muito feliz. Eu queria que você me transmitisse, já que a gente está falando predominantemente para profissionais de saúde. Qual é a mensagem? O que é que você diria para os profissionais de saúde, para que eles fiquem... qual é a mensagem mesmo, para que eles fiquem mais atentos para a existência desse problema no dia a dia da clínica? Primeira questão. Nós convivemos com a população que está envelhecendo, uma população que vai ter polifarmácia dentro da condição de cuidado. Segunda questão, o que eu gostaria mais de chamar a atenção aqui é suplementação, drogas da academia, o chá, são possíveis agressores que normalmente o paciente não te informa, que ele não entende aquilo como um potencial agressor. Então você precisa perguntar ativamente se há uso de substâncias dentro desse rol, ervas, chás, suplementos que podem estar batizados, né? Tem recentemente aí um suplemento nosso batizado com tadalafila, né? Que usa para melhorar a questão da musculatura na academia. Identificou isso no laboratório. Então, assim, isso é importante. Melhora a musculatura e o cara fica mais feliz, né? Fica mais ativo. Às vezes não, né? Que esse pessoal às vezes pensa nessa ação ou não, né? Tudo é variável, né? Segunda coisa, algumas vezes você vai ter um sintoma hepático claro e enzimas hepáticas elevadas. Outras vezes o sintoma é absolutamente inespecífico, fadiga, que é o sintoma principal dessas pessoas. Então é importante a gente ter esse entendimento de que o sintoma às vezes não é tão claro,
que o laboratório pode dar uma resposta e que muitas vezes o paciente não diz, não se acusa que está usando uma determinada substância, né? A nossa especialidade em hepatologia é uma especialidade com poucos profissionais e que luta, em se falando de DILI, com uma gama de profissionais que têm uma habilidade enorme de dizer que as substâncias naturais não fazem mal e, na verdade, elas só fazem bem a quem prescreve isso do ponto de vista financeiro. Eu acho que isso é o principal para a gente relembrar a quem quer fazer medicina séria, como nós aqui nessa discussão prazerosa, né, Danilo? Né, Adriano? É isso aí, é isso aí. Então, assim a gente encerra nosso podcast maravilhoso, engraçado, com o doutor Antônio Ricardo. E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e convidar o doutor Antônio Ricardo para novamente estar com a gente em oportunidades futuras. Lembrando que o Instituto IMPAR, ele é um instituto que foi criado para discutir temas interessantes em medicina. Ele é focado no aprendizado, particularmente daquele estudante em final de curso ou do médico, enfim, que queira se atualizar sobre um tema específico. E nós estamos elaborando um cabedal enorme de cursos em várias áreas. Uma delas é na gastroenterologia, dentro da qual o tema da hepatologia fica aos cuidados de Dr. Antônio Ricardo. Fiquem atentos, acompanhem a gente nas redes sociais, aqui no nosso podcast e interessem-se, deem uma olhadinha lá no nosso site, tem muita coisa interessante. Muitos cursos surgirão de grande valia para a prática médica séria, né, doutor Antônio Ricardo, que nós temos interesse de divulgar. Muito obrigado pela atenção de vocês.